Olá pessoal, meu nome é Rafael Leite e hoje estaremos discutindo um pouco sobre Emily Durkheim e a sua análise acerca dos fatos sociais, ok? Em primeiro lugar, é importante definirmos o que se trata um fato social segundo o pensamento desse escritor, desse sociólogo. Emily Durkheim, em primeiro lugar, entende por fatos sociais as maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que são exteriores ao indivíduo e exercem pressão ou correção social sobre sua consciência, ainda que não se perceba, possuindo características que são geralmente comuns à maioria dos habitantes de uma sociedade. Em termos gerais, pessoal, a gente poderia dizer o seguinte, abreviando isso aqui. Qualquer atitude, seja ela consciente ou inconsciente, em que a maioria das pessoas fazem, isso é construído, se trata de uma construção social. E o que é que acontece? O fato de você seguir determinados padrões faz com que você seja aceito. O fato de você não se adequar a determinados padrões faz com que você receba o quê? Uma correção, uma coercitividade. E assim, pessoal, embora exista na cabeça de muitos o pensamento de que sou livre, eu penso o que eu quero, na verdade não é bem assim. Na verdade, nós somos influenciados pelo nosso meio. Nós somos influenciados pela família, somos influenciados pela religião, pela escola, pelos vínculos de amizade que criamos. Então existe uma série de fatores externos que definem boa parte da nossa personalidade e aquilo que iremos fazer. Se a gente agir de acordo com determinados padrões, seremos mais aceitos. Se agirmos contra esses padrões, poderemos ser corrigidos. Ok? É basicamente isso que Emily Durkheim pensa. Mas vamos analisar aqui mais a fundo. Eu coloquei aqui, pessoal, 4 elementos para a gente começar a discutir sobre essa questão. Quando Emily Durkheim fala sobre fatos sociais, ele aponta 3 características. Generalidade, que é aquilo que a geral faz, a maioria das pessoas. A exterioridade, ele vai falar como é que o ambiente externo, de certa forma, nos induz a fazermos ou agirmos de determinadas maneiras. E a coercitividade, que são as punições caso não sigamos os padrões estabelecidos. Eu coloquei aqui 4 exemplos. Por exemplo, escola. A escola é um exemplo disso. Se você chegar, por exemplo, na escola, existe uma série de regras. Primeiro delas, existe um horário pré-estabelecido. Você deve chegar dentro desse horário, ou então você pode correr o risco de nem entrar dentro da escola para poder estudar. Segundo, os alunos eles têm que estar fardados para que assim seja comprovado que aquele indivíduo que está entrando na escola, de fato, ele é um aluno daquela instituição. O aluno que não está fardado, muitas vezes ele termina nem entrando também porque não se sabe ao certo se de fato ele é aluno ou não. Existem padrões, por exemplo, em relação às cadeiras, em relação ao comportamento. E o que é que acontece? Se as pessoas, esses padrões não é o indivíduo que criou, na verdade é a instituição, ao longo da história, ao longo de uma série de aspectos culturais é que vai formulando isso. E o que é que acontece? Se o aluno ele chega sem farda, ele vai receber a correção. Se o aluno chega atrasado, ele também vai ser coercitivo, vai receber uma coercitividade. Se caso, por exemplo, ele quebrar instrumentos da escola, cadeiras, o quadro, é, entre outras coisas, ele pode também receber essa coercitividade, porque existe um padrão já estabelecido que é muito anterior ao indivíduo, ou seja, ele é um fator externo, mas que o aluno ele tem que se adequar.
Na rua. Na rua a gente também vai ver regras, por exemplo, essas questões. Por exemplo, existem limites de velocidade, existem regras em relação ao momento que você pode avançar sobre uma via, o momento que você precisa de atenção, que você deve parar. Existem faixas de pedestres. Existe uma série de regras. Você não pode, vamos dizer, sair pelado, porque existe a concepção de que as pessoas devem estar vestidas. Então, por mais que você seja uma pessoa que em casa seja bastante despojada, você não pode sair na rua de toda maneira. Você tem que estar vestido e tem que seguir alguns padrões. Caso você não siga esses padrões, você pode receber penalidades. Por exemplo, se você anda, a via vem dizendo lá, andar a 40 quilômetros por hora e você anda a 80, você vai receber multas. Você pode ser retido. Se caso, claro que ninguém diz isso, mas se você sair pelado no meio da rua, for para uma praça pública pelado, o que é que vai acontecer? Você vai ser preso. Ou seja, não precisa as pessoas tanto falarem, na verdade isso se tornou já algo comum. Todo mundo se veste, então você tem que seguir esse padrão. Questão de idioma, mesma coisa. A gente fala a língua portuguesa porque isso também foi um fator construído externamente. Na verdade, os portugueses colonizaram o Brasil e, querendo ou não, a língua que se tornou oficial dentro do nosso território foi a língua portuguesa. E o que é que acontece? Praticamente todas as crianças, adultos, eles aprendem esse idioma. Eu me lembrei até agora um pouco de um ex-jogador da seleção brasileira, dizendo que as crianças dos Estados Unidos, ou cidadãos estadunidenses, né, eles eram geniais, porque lá até as crianças falavam inglês. Mas isso era uma coisa comum, da mesma forma que você vai pegar aqui. Enquanto vem um cidadão externo para o Brasil vai ter que aprender o português, muitas vezes, com grande dificuldade, as crianças também vão falar português. Sem que ninguém de fato ensine elas, porque isso aí, se querendo ou não, se tornou já algo corriqueiro. E existem ainda as formalidades. Isso aqui são alguns exemplos, pessoal, de como os fatores externos influenciam. E o que é que acontece? Se seguimos os padrões que foram construídos externamente e que se tornaram gerais, somos bem aceitos. Caso não, sofremos coercitividade. Existe um padrão, por exemplo, na maneira de vestir-se dos jovens. Se uma pessoa, por exemplo, daquela juventude não se adequa a esses padrões, muitas vezes ela vai ser encarada como uma pessoa que não sabe se vestir, como uma pessoa que deve ser ignorada, que não deve ser levada a sério. Por exemplo, padrões de roupa, tendências, por exemplo, que definem se você é mais despojado, se você não é. E assim, dependendo da ocasião, você tem que se adequar a esse sistema. Existem momentos que você vai, por exemplo, numa praia. Não é legal, vamos dizer, uma pessoa chegar lá de blazer, de, de um vestido de festas, é, decorados e por aí vai. Da mesma forma que não é adequado, vamos dizer, no casamento você ir de biquíni, de maiô, uma mulher ir de biquíni, de maiô, um homem de short, de sunga. Porque existem padrões em cada localidade que vamos, ok? Emily Durkheim, ele, ao fazer essa análise, vamos dizer, dos fatos sociais, apontando generalidade, exterioridade, coercitividade, ele também diz que a sociedade, esses fatores devem existir porque a nossa sociedade ela é como um organismo vivo. E que algumas instituições são essenciais para que essa sociedade ou esse organismo vivo ele funcione com primazia. Exemplos disso, a religião. Por exemplo, a religião nos ensina que devemos crer num ser superior, que devemos buscá-lo. A criança não sente necessidade disso, mas as instituições,
elas ensinam a isso, então elas são de bastante importância, até porque, querendo ou não, a religião ela se torna como se fosse um elemento de controle social. Aquele que se revolta, aquele que bate de frente com o sistema, na verdade ele está se rebelando muitas vezes contra a autoridade delegada. E algo que é severamente criticado pela questão dos textos religiosos. Escola também é de extrema importância, a família, entre outras, pessoal. Na verdade, toda instituição tem sua função. Por exemplo, a polícia, função de coercitividade, família, de ensinar padrões, escola, conhecimentos técnicos, religião, a crença no divino. Então, para que a sociedade funcione bem, segundo Emily Durkheim, as instituições são essenciais para isso. Porém, mesmo com todo o esforço dessas instituições, a gente vê que existem exemplos de anomalias. Quando ele fala de anomalia, ele está pegando um termo grego, né, dizendo que está fugindo da normalidade, está, na verdade, prejudicando esse corpo que deveria estar sadio. E quais são essas anomalias, esses negócios que atrapalham a sociedade? São as manifestações dos trabalhadores, greves em relação à educação, ao meio ambiente, ou seja, greves que critiquem o sistema pré-estabelecido. Nesse ponto, a Emily Durkheim ele é até positivista. Ele até pensa que as coisas funcionam se as pessoas seguirem as regras. Ele não leva em consideração o fato, por exemplo, que essas regras elas podem ser abusivas, que essas regras podem prejudicar a maioria em detrimento dos lucros de uma minoria. Ele simplesmente diz: estabeleça-se as regras, as instituições façam de tudo para que essas regras sejam aceitas, e qualquer um que se opor, esse aí vai ser punido. Ele é uma anomalia que deve ser enfrentada. Ou seja, ele analisa apenas o lado da regra, da lei. Ele bota a lei como algo pronto e acabado que, se você segui-la, você vai, de fato, se dar bem. Sendo que as pessoas que vivem na anomalia, elas não enxergam bem assim. Na verdade, a lei é boa, em determinado sentido, quando a lei não é tirânica, quando a lei não prejudica. Mas se a lei ela prejudica determinados segmentos da sociedade, se ela é excludente, ela tem que ser questionada sim. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenha contribuído com a aprendizagem de vocês. E desde já, desejo a todos vocês bons estudos. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo pelo Classroom, pelo WhatsApp, pela Instagram, Facebook, pelas diversas plataformas de interação social. Vocês podem entrar em contato comigo que a gente vai estar apto para esclarecer e dar as devidas orientações acerca do conteúdo. Desde já agradeço por tudo. Bons estudos.